Meus amados irmãos, ainda no mesmo espírito de adoração, porém agora calando a nossa voz para o monólogo do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que fala na Escritura e com a Escritura, nós vamos abrir a palavra do Senhor em reverência e santo temor, no capítulo 9 de Atos. Atos, capítulo 9. Os irmãos que estão, porventura, irmãos e amigos que estão nos visitando, Atos é o livro em que estamos baseando todas as mensagens dos domingos à noite. Aqui nós pregamos expositivamente todo o livro. Então nós já estamos no capítulo 9, já vimos a conversão de Saulo. E veremos agora os primeiros dias da sua vida cristã e do seu ministério, os obstáculos que ele enfrentou e as suas lutas, e ao mesmo tempo, como o Senhor Jesus transformou de fato a sua vida. E nesse texto que nós vamos ver, ressaltado mais uma vez, é o nome de Jesus. O nome de Jesus que era perseguido, agora vai ser proclamado por aquele que perseguia. Então o título da nossa mensagem é De Perseguidor a Perseguido. De perseguidor a perseguido. Diz assim a palavra do Senhor, leremos Atos 9, de 10 até ao versículo 31. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe
a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. O que você faria se, desde o início da sua caminhada com Cristo, essa caminhada fosse marcada por oposição, obstáculos e dificuldades? Eu conheço muitas pessoas e já tive experiência de pastorear pessoas que parece que depois que elas se converteram, a vida delas se tornou mais difícil. Ao ponto de que até mesmo os ímpios que elas conheciam, entre eles alguns familiares, chegam a questionar: como que você diz que agora é convertida a Jesus, que você é crente, e a tua vida parece que piorou? Como que pode a vida de alguém que se converte a Cristo ser tão cheia de dificuldades e sofrimento? Isso se agrava ainda mais na nossa geração, porque uma heresia chamada teologia da prosperidade promete falsamente que se você vier até Jesus, você vai parar de sofrer. Na verdade, sabemos que Jesus traz uma alegria, uma felicidade, um contentamento e uma paz que o mundo nunca vai poder oferecer nem equiparar. Porém, a mesma palavra que nos assegura uma paz duradoura e verdadeira, uma alegria indizível e cheia de glória, nos asseguram que a vida cristã não é sem sofrimentos. Pelo contrário, quanto mais fiéis nós formos, quanto mais comprometidos com o reino, mais nós sofreremos por causa do nome de Jesus. A palavra de Deus diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas eu faço a pergunta de novo: o que você faria se desde o início da sua caminhada a sua jornada fosse marcada por oposição? Tem muita gente que quando chega a perseguição e angústia é como aquela semente semeada no solo rochoso, logo se escandaliza. E muita gente diz: eu vou dar um tempo, eu vou frear um pouco meus ânimos. Mas o que você faria se desde o início sua caminhada fosse marcada por isso? Outra pergunta que eu quero trazer como pergunta problema: como você se portaria como cristão se parte das barreiras da sua vida, ou parte das dificuldades da sua vida, tivesse a ver com barreiras encontradas na própria igreja a qual você agora pertence? Você encontra dificuldades não só da parte dos que te perseguem de fora, mas você encontra dificuldade também no meio dos pecadores aos quais você se afilia. O que você faria? Tem muita gente que desanima na primeira decepção. Tem muita gente que se afasta da igreja na primeira frustração, no primeiro atrito, na primeira experiência de rejeição. E eu faço essa terceira pergunta: como você reagiria, ou como já reagiu, talvez, quando se sentiu rejeitado por parte dos irmãos? E como o sentimento de rejeição é comum dentro da igreja. Às vezes até o sentimento é produto mais do nosso coração do que do outro. Mas mesmo quando é do outro, às vezes é por um ou dois irmãos, mas normalmente nós nos sentimos rejeitados por toda a igreja. Como você se conduziria diante, por exemplo, da desconfiança da igreja para com sua mudança? Principalmente se você tinha uma vida de pecado antes e se era conhecida pela igreja. A verdade, meus irmãos, é que nenhum de nós se sentiria confortável em pregar o evangelho sob a ameaça de morte. Sabendo que nossa vida está por um fio. Sabendo que aqueles a quem pregamos estão tramando a nossa morte. Muito menos ainda nós lidamos bem com o sentimento de rejeição e desconfiança dentro da igreja. Mas é precisamente nesse contexto que Paulo inicia
e pelo que veremos em Atos, que ele seguirá sua jornada espiritual e missão como apóstolo até o fim. Oposição de fora, conflitos dentro. É nesse contexto, no entanto, meus irmãos, precisamente nesse contexto, que Jesus ensinará a Paulo o quanto importa sofrer pelo seu nome. Nós vamos lembrar, então, inicialmente, o que vimos até aqui. Nós devemos lembrar na mensagem anterior que, conforme os primeiros versículos do capítulo 9, Saulo aparece como um inimigo do caminho. Nós vimos que até a sua conversão a Cristo, Saulo foi um extremista judaico, cujo zelo cego fez dele o maior e mais temível inimigo do evangelho em sua geração. A primeira grande perseguição desencadeada sobre a igreja, que a devastou, que a assolou, que a deprimiu, que a desanimou e que a dispersou, foi liderada por esse homem chamado Saulo, que ele mesmo diz que no início, antes de conhecer a Cristo, lá em 1 Timóteo 1,13, ele era blasfemo, porque ele chamava Jesus de impostor. Ele era perseguidor, porque ele procurava impedir as pessoas de servir e pregar a Jesus. E ele era insolente, ele tinha prazer em fazer os cristãos sofrerem. Como um predador no encalço da presa, nós vimos que Paulo perseguia, prendia, torturava e condenava à morte os crentes, tendo participado do apedrejamento do primeiro mártir, que foi Estevão. Capítulo 8, verso 3, e Saulo consentia na sua morte. Capítulo 8, verso 1, melhor dizendo. E capítulo 8, verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E nós vimos então que Saulo deixou a igreja de Jerusalém devastada, causando a sua dispersão por toda a Judéia e Samaria. Mas nós vimos também na mensagem anterior como Cristo que Paulo perseguia subjuga e conquista o seu perseguidor. Nós vimos que Saulo, quando ia para o caminho de Damasco, ele não estava com nenhum sentimento de arrependimento, ele está resolvido a prender os cristãos convertidos ali de Damasco, mas ele tem um encontro com Jesus, nós vimos esse encontro, Cristo vem ao seu encontro no fulgor da sua glória, não é uma visão que temos narrado do capítulo 9, verso 1 a 9, é um encontro real do Cristo ressurreto, cuja glória sobrepuja o brilho do sol ao meio-dia e que o subjuga, e nós vimos que o lobo voraz é domesticado, que o touro bufão foi subjugado, e na conversão de Saulo, nós vimos uma prova irrefutável da graça irresistível de Cristo. Não tem livre-arbítrio, não tem toque, 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 alguém me bate a porta, não tem um pedido de licença, nem que Paulo abra o seu coração. Jesus, como disse o reverendo Nicodemos, e eu vou citá-lo de novo, entra no coração de Paulo a cavalo. Ele não pode resistir, porque ninguém pode resistir à graça de Deus. Essa é a doutrina da graça irresistível, um dos 5 pontos do calvinismo, que nós vemos ilustrada nessa história. E então, a partir dessa conversão, Saulo cai e observe que, abrindo os olhos, nada podia ver. E essa cegueira de Saulo, ela é literal, ela é física, conforme o verso 8. Por causa da luz, a luz o cegou, de tão forte o seu fulgor, a luz de Cristo ressurreto. E ele não pode ver, mas embora seja uma cegueira literal e física, ela é um emblema da sua cegueira espiritual. Saulo era alguém que tinha zelo de Deus, porém não tinha entendimento, ele era cego no seu zelo. Saulo tinha no seu coração o mesmo tipo de motivação, e ele estava na mesma condição espiritual que mais tarde, falando aos romanos, na sua epístola aos romanos, no capítulo 10, ele vai se referir aos judeus exatamente mostrando a condição que ele tinha antes. Ele diz em Romanos 10, a partir do verso 1, irmãos,
A boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor de Deus, ou a súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo é cego espiritualmente. Ele conhece as Escrituras de cor e salteado. Ele aguardava o Messias. Mas ao ouvir a pregação de Estevão, e lembremos-nos que ele estava presente, ao invés de crer em Jesus, de ver a partir da sabedoria que o Espírito Santo deu a Estevão, as provas irrefutáveis nas Escrituras de que Jesus era um Cristo, ao invés de se converter, ele rilha os dentes contra Estevão, porque ele está no meio daqueles que rilhavam os dentes. Por quê? Porque, como diz Paulo no verso 3, é verdade sobre ele o que ele fala sobre os judeus, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo estava cheio de justiça própria. Nós lemos isso na hora do louvor, Filipenses. O que era para mim lucro, porque nos versos anteriores, em Filipenses 3, de 1 a 6, ele diz, eu poderia me gloriar na carne, eu fui circuncidado ao 8º dia, sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. E é muito interessante, porque ele é da tribo de Benjamim, e o seu nome é o mesmo do primeiro rei, Saul. Porque Saulo é uma variação de Saul, ou Shaul, como se diz no hebraico. E ele é da tribo de Benjamim. E é interessante, porque assim como Saul perseguiu Davi, Saulo persegue a Cristo. E é interessante que Cristo falou em hebraico, como Paulo fala lá no capítulo 26, ao repetir a história da sua conversão, Cristo falou em hebraico, Saul, Saul, por que me persegues? Ele tem esse encontro com Cristo, ele é subjugado, mas ele está cego. Cristo quer mostrar a cegueira espiritual de Saulo. Mas exatamente quando ele está cego fisicamente, ele começa a enxergar a Cristo por quem ele é. E a partir de então, a irresistível graça de Cristo transforma Paulo de perseguidor a perseguido. E qual é a razão da sua vida? Jesus diz isso para Ananias. Verso 16, eu mostrarei a Paulo, ou a Saulo, o quanto importa. Aqui quer dizer o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Preste atenção, crente. A Bíblia diz que é necessário sofrer pelo nome de Cristo, para que com ele sejamos glorificados. E era isso que Saulo iria aprender, por isso o título de perseguidor a perseguido. Então eu quero tratar esses versículos que nós lemos, mostrando esses 3 parágrafos, porque esses 3 parágrafos nos trazem 3 cenas. Na primeira cena nós temos a visita de Ananias, que ora por Saulo e o batiza. Na segunda cena nós temos Saulo pregando em Damasco, confundindo os judeus e suscitando a ira dos judeus que o perseguem. Na terceira cena nós temos Saulo em Jerusalém, tendo que lidar com a desconfiança e o medo dos discípulos. Essas são as 3 cenas que nós gostaríamos de tratar. Então eu quero tratar, dando, como eu sempre faço, o nome a essas cenas, mas trazendo algumas das aplicações. E a primeira cena, na verdade, nós vamos começar já no verso 20, porém, usando os versículos 19 ou 10 a 19 como parte desse primeiro ponto, mas já incluindo o segundo parágrafo. Porque essa seria a primeira cena. Saulo confunde os judeus. Saulo confunde os judeus. Eu vou dizer porque depois eu não incluí nada nessa primeira cena de Ananias, eu vou falar sobre ela. Mas o grande ponto é que Saulo confunde os judeus. Mas antes de prosseguir, eu preciso fazer ainda uma observação. A grande ênfase de Lucas, como praticamente todo o livro de Atos aí, é sobre o nome de Jesus. Várias vezes o nome de Jesus aparece, pelo menos 3 vezes. No verso 14, Ananias ressalta que Paulo prendia todos os que invocavam o seu nome. O Senhor Jesus responde que aquele que prendia os que invocavam o seu nome, no verso 15, vai levar o seu nome perante os gentios.
No verso 16, o Senhor Jesus de novo diz: eu mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E diz a palavra de Deus que no verso 21, eles perguntam: não é este o que perseguia, exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E ele então está falando sobre o nome de Jesus, 4 vezes o nome de Jesus. Ele está mostrando, Lucas está mostrando o poder do nome de Jesus, a honra, a alta honra e a glória do nome de Jesus, lembrando que na cultura bíblica, o nome é uma revelação do caráter, o nome equivale ao caráter, o nome está ligado aos atributos de alguém. Quem é esse nome? Quando se fala do nome de Jesus, está se falando da pessoa e da obra de Jesus. Então, Saulo confunde os judeus por causa, agora, o nome de Jesus é a causa pela qual Saulo confunde o nome de os judeus. Essa é a primeira cena, Saulo confunde os judeus. E nessa primeira cena eu quero fazer algumas observações, e a primeira delas é que um dos objetivos de Lucas neste trecho é certamente mostrar a natureza repentina, radical e genuína da conversão de Saulo. Esse é o que nós temos em todo esse trecho que lemos. A conversão de Saulo foi repentina, foi radical, isto é, a partir de agora, eu estou com Cristo e não abro. É essa a ideia. E ela é também genuína. Por isso, Lucas ressalta, primeiro, a resistência de Ananias. Agora eu entro no primeiro parágrafo. Ananias resiste à ordem do Senhor, ainda que o Senhor tenha falado a ele de modo sobrenatural. Tem muito crente que ainda hoje, reformado também, né? Ele não diz, mas tem uns que, se eu tivesse uma visão, eu queria tanto que o Senhor falasse para mim por meio de visão. Bom, Deus não faz mais assim. Nós temos a sua escritura completa em nossas mãos. Mas é um ledo engano achar que porque você recebeu uma visão, vai estar tudo bem, aí você só vai andar direito. Não vai, porque Ananias recebe uma visão e ainda assim ele questiona. Ele recebe uma visão na qual o Senhor diz a Ananias, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, e vai lá por Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando, ele teve também uma visão, ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos para que recupere a vista. E Ananias, o que é que você faria? Se fosse visão, Senhor, manda uma visão que eu vou. Eu vou chutando Satanás e os demônios na frente. Não é assim, porque o maior milagre que Deus tem que fazer é convencer o nosso coração. E Ananias diz, Senhor, peraí. Quem? Saulo? Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Tu sabes os males que ele fez aos teus santos. É a primeira vez que a palavra santos é usada para se referir aí no Novo Testamento aos crentes. Ele fez mal aos teus santos, aqueles que são consagrados ao Senhor em Jerusalém. E para cá, para Damasco, ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Tu queres que eu vá lá e esse homem que está cego, eu ore para que ele recupere a vista? Veja, o Senhor não diz para ele, eu vou lá. O Senhor Jesus não dá nenhuma explicação, só diz que ele iria orar para que Paulo recuperasse a vista, por um milagre. Eu vou curar, ser um instrumento de cura para esse homem. Ele está cego? É a melhor coisa. É isso. Esse é o questionamento. Como assim, Senhor? Ele prendeu os que invocam o teu nome. É o teu nome que ele persegue. É o teu nome que ele odeia. É do teu nome que ele blasfema. Mas Jesus insiste com ele, disse, vai. Você não tem que entender. Você só tem que obedecer. Isso é assim com a gente. Quando não faz sentido, a gente faz uma série de questionamentos. Está na Escritura? Não precisa de visão mais. Está na Escritura?
vai, faz o que tem que fazer, não dá desculpa. Ah, mas é que ele é muito brabo. Ah, mas ela não vai entender. Ah, mas se eu fizer assim, ele vai fazer assado. Ah, mais. Não, o Senhor ordenou, está revelado na sua palavra, obedece. E foi o que Jesus falou: vai, Ananias, porque esse que perseguia os que invocavam o meu nome, ele é para mim um instrumento escolhido, eu o escolhi. Não faz sentido para você, mas não precisa fazer. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Você está dizendo que ele perseguiu os que invocam o meu nome? Pois eu quero lhe dizer, eu escolhi desde a eternidade para levar esse nome que ele perseguia aos gentios e os filhos de Israel e perante os reis. Então, meus irmãos, é interessante porque, mais do que confundir os judeus, a conversão de Saulo confunde até os discípulos. E é assim mesmo. A gente ora por certas conversões, a gente ora para Deus usar a gente, mas às vezes a gente estranha certas coisas que Deus faz, ouvindo e respondendo positivamente às nossas orações. Ele confunde os discípulos. Mas ele responde apenas reforçando a ordem. Ele é um instrumento escolhido desde a eternidade. Ele agora vai levar o nome que antes ele perseguia. E mais, ele vai aprender como é necessário sofrer pelo meu nome. Nós falamos lá na introdução que na conversão de Saulo nós vemos uma ilustração da irresistível graça de Cristo. Agora nós vemos uma demonstração da infinita misericórdia de Cristo. Ele pode pegar o pior inimigo, por isso lembra na mensagem anterior, eu comecei com a pergunta: quem para você é o inimigo número 1 do evangelho no Brasil? Ou quem são os inimigos principais, aqueles que são um impedimento, não só pela oposição ao evangelho, mas pelo poder que eles têm de impedir? Quem são para você? E o que você faria se eles se convertessem? É o que acontece aqui. Saulo confunde os judeus. Então, Lucas observa que a conversão de Saulo é radical, e ela é tão radical que nenhum discípulo acredita nela. Outra observação de Lucas nessa primeira cena, que ressalta a natureza de Saulo, é o fato no verso 20, relatado de que logo ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Esse logo não é algo muito comum de Lucas, ele é mais usado por Marcos. Então, Lucas usando logo aqui, ele está ressaltando que, olha, logo que ele se converteu, ele ainda, além de tudo, tem um crescimento extraordinariamente rápido. Ele já consegue pregar nas sinagogas, ele consegue abrir as Escrituras, abrir as passagens messiânicas e mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E veja, essa expressão que Jesus é o Filho de Deus é o conteúdo da confissão cristã primitiva. Você lembra que em Atos 8:37, essa é a confissão do eunuco. Quando ele chega num lugar que há água, ele diz, em que há água, ele diz, eis aqui a água que me impede que eu seja batizado. E Filipe diz, é lícito se crer de todo o coração? Ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, de novo, o que é que Saulo está pregando sobre o nome de Jesus? Que ele é o Filho de Deus prometido nas Escrituras, que ele é divino, que ele é o Cristo, que ele é o Salvador prometido. E o que acontece, queridos, é que as pessoas ouvindo esse homem, veja, esse homem era conhecido pela sua raiva, pelo seu ódio dos cristãos, ele os considerava uma seita perigosa, e agora ele está falando bem daquele nome que ele blasfemava. Então diz que os que o ouviam, veja o verso 21, estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Aqui está a confusão. Quem está confundindo aqueles homens, no final das contas, não é Saulo, é Jesus. O Cristo exaltado está colocando os inimigos debaixo dos seus pés, já vimos isto.
E ele está fazendo com que alguém, e o fato de que ele está colocando os inimigos debaixo dos seus pés, a grande prova nesse texto é que aquele que perseguia o seu nome, aquele que blasfemava do seu nome, aquele que proibia os que pregavam o nome de Jesus, agora está dizendo que esse Jesus é o Filho de Deus. E eles estão atônitos, e essa palavra é a mesma usada para a reação das multidões diante dos milagres de Jesus. Ele veio aqui exatamente para levar amarrados aqueles que invocavam o nome de Jesus. E diz o verso 22 que Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia. É daqui que vem a nossa primeira divisão. Saulo confunde os judeus, confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Observe, Saulo era praticamente um rabino, frequentador das sinagogas. Ele não deixou de frequentar. Mas ao chegar à sinagoga, quando a palavra lhe era dada como mestre que era, ele abria as escrituras e anunciava Jesus. Ele confunde por isso os judeus. E o contraste aqui é muito claro, que mostra a natureza radical da conversão. Além de Lucas dizer que logo ele pregava Jesus, há um contraste entre o verso 20 e os primeiros versos do capítulo 9. O que nós temos é um contraste claro. Como é que Saulo aparece no capítulo 9, verso 1? Respirando ameaças e morte contra os discípulos. Nós vimos que essa palavra respirar, na verdade significa inspirar, bufar, e era uma palavra usada para descrever aquela bufada que dá o boi, quando ele bufa diante, né? Quando ele cisca no chão e bufa quando ele vai atacar alguém. Então, Saulo aparece no capítulo inspirando ameaça e morte, rosnando contra os cristãos. E agora no verso 20, ele aparece pregando o nome daquele contra quem ele rosnava. Como observou R.C. Sproul, comentando esse texto, poucos instantes antes da sua conversão, tudo o que Paulo pensava era o que poderia fazer contra Cristo. Mas logo em seguida, tudo o que ele podia pensar é no que poderia fazer por Cristo, o que revela a essência da sua conversão radical. Agora ele quer proclamar esse nome. E a mudança brusca de comportamento do perseguidor, aliada ao seu crescimento espiritual, confundia os judeus. Isso revela que agora o nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus, havia transformado a Paulo. O mesmo nome em nome de que, o mesmo nome pelo qual os apóstolos faziam milagres, agora realiza o milagre de regenerar esse homem. A pergunta que deveríamos fazer é: o que mais revelaria a natureza genuína da conversão de Saulo? A perseguição externa dos judeus e a resistência interna da igreja à sua presença entre os discípulos. Para ficar claro que Jesus transformou esse homem, ele vai enfrentar a perseguição externa dos judeus e ele vai enfrentar a resistência interna da igreja. Depois da surpresa, os judeus mostram ódio e sentimentos homicidas, e agora Paulo como que prova do seu próprio veneno antes da sua conversão. Versos 23 a 25, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, ou seja, eles não disseram claramente, eles não rilharam o dente contra ele, foi tudo feito na surdina, como se diz. Mas, e dia e noite, eles guardavam também as portas para o matarem. As portas da cidade, veja. Nós vamos pegá-lo na cidade, porque a cidade de Damasco era muralhada, tinha muralha. Então eles vigiavam a porta, nós vamos matar esse sujeito. Mas diz que os seus discípulos tomaram-no de noite, colocaram no cesto, colocando-o no cesto, desceram no peramulhário. Imagine, primeira cena, esse homem pregando, agora transformado, tendo que descer escondido num cesto, num grande cesto, por uma muralha. E ali,
Depois disso daí, ele foge para onde? Ele foge para Jerusalém, diz o verso 26. E aí nós temos a segunda cena. A segunda cena pode ser resumida na frase: Saulo suscita desconfiança nos discípulos. Primeiro, Saulo confunde os judeus, suscita o ódio deles. Podemos colocar confunde e suscita o ódio dos judeus. E segundo, Saulo suscita desconfiança e rejeição dos discípulos. Ódio e perseguição, ódio e confusão, desconfiança e rejeição. Verso 26. Veja, ele vai para Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é uma cidade emblemática. Jerusalém era a capital do reino de Davi. E era o lugar de onde a salvação sairia. E de fato, foi de Jerusalém a primeira igreja, a primeira grande igreja, a igreja mãe foi a igreja de Jerusalém. Ele vai para o seio da igreja do Senhor. O que nós esperaríamos? Nós esperaríamos que ele fosse recebido pelos apóstolos, afinal de contas, os apóstolos já tinham sido presos. Eles tinham se alegrado pelo privilégio de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Vimos isso no capítulo 5. Mas a alegria deles, o sentimento de privilégio deles não vinha deles, vinha do Senhor. Quando nós somos entregues ao nosso próprio coração, nós voltamos ao velho homem, de certa maneira. Então, nós esperaríamos que Paulo tivesse uma calorosa recepção, mas ninguém acreditava na sua transformação, que nos leva a esta segunda cena. Ele suscita desconfiança e rejeição dos discípulos. Veja, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Quando o crente se converte, ele quer se juntar a uma igreja. Eu vou repetir, o crente convertido, ele quer igreja. Se você é crente e não quer uma igreja, você tem que duvidar da sua fé, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu sou igreja. Abra a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar essa heresia em canto nenhum. Lá a palavra de Deus diz: vós sois corpo de Cristo, vós juntos e individualmente sois membro desse corpo. Eu não sou igreja sozinho. Então, membro convertido, ele procura uma igreja. E Saulo faz isso, ele procura juntar seus discípulos, mas o que acontece? Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Eles não acreditaram na conversão dele. Isso pode acontecer. A gente até deveria, de certa maneira, entender, não aprovar, mas entender. É o maior perseguidor. Me ocorreu um nome aqui, mas eu não vou citar não. Se ele entrasse aqui, pense, o que você pensar, se ele entrasse aqui e dissesse: eu agora sou de Cristo, você ia fazer o quê? Aquele que você pensou agora mesmo. É isso que acontece. Mas a gente por muito menos desconfia. Gente que levou grande tombo na igreja e mostrou já fruto de arrependimento, passou pelo conselho, foi restaurado. O conselho diz: olha, irmãos, a pessoa manifestou fruto, ainda tem gente que vê aquela pessoa como um grande pecador, como um crente de segunda classe. Isso é normal, embora seja pecado. E muita gente que a gente vê que pode ser um escândalo fora da igreja, quando entra na igreja, tem muita gente que ainda desconfia. O que você faria se as pessoas desconfiassem da tua conversão? Ou se por outra razão se afastassem de você, porque de alguma maneira você representa uma ameaça? Quer saber, eu vou servir a Jesus, esquece. Eu vou viver para Cristo. Mas você tem que viver para Cristo em compromisso com a igreja. Sabe o que acontece? Na igreja do Senhor sempre tem um Barnabé. Sempre tem um filho da exortação, do encorajamento. Você lembra? Barnabé apareceu em cena no capítulo 5. Ele é um exemplo de generosidade. Ele é um exemplo daquele espírito em que as pessoas vendiam terras e casas e depositavam aos pés dos apóstolos e se distribuíam aos necessitados. Ele aparece pela primeira vez no capítulo 4, versos 36 e 37, onde está escrito: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, o trouxe
e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Essa palavra Barnabé é uma palavra aramaica, que significa filho de exortação, quer dizer, um filho que encoraja, um filho que ajuda os outros, um filho que consola. E Barnabé exatamente mostra essa capacidade que ele tem, dada pelo Senhor, porque ninguém queria. A gente já fica chateado quando tem um ou dois que nos rejeitam, né? Quando a gente sente rejeição. Às vezes nem está sendo rejeitado, é porque a pessoa às vezes tem cara de poucos amigos mesmo, mas é gente boa. Acontece isso. Você conhece, sabe que é gente boa, né? Tem gente que me conhece a primeira vez e diz que eu sou hiper, mega, ultra, plus sério. Muito sério. A mãe da nossa irmã Bia, né? Falou para o pastor Anderson, num determinado lugar, eu não estava, disse, olha, o pastor Marcos, ele não é muito de brincar, ele é sério, né? O Anderson não podia fazer outra coisa. Quá, 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 quá. Porque é a primeira impressão que fica. Então, nesse caso, o que nós vemos aqui é, sempre Deus tem alguém na igreja. O problema é que a gente só vê quem rejeita, a gente não vê quem aceita. E às vezes quem rejeita é minoria. Se é que está rejeitando, se é que não é algo criado pelo meu coração, porque muitas pessoas já vêm para o grupo com sentimento de rejeição. Mas aqui é a maioria, nenhum dos discípulos quer se juntar a Paulo. Aqui é a igreja, é o grupo onde ele está. Mas Deus levantou alguém. Levantou Barnabé, veja o verso 27, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Como é que Barnabé conta toda essa história, gente? Como é que ele sabe? Ele aparece de repente em cena e pega assim, foi visão? Não fala de visão aqui. Com certeza, ou Barnabé conhecia Ananias, ou Barnabé estava na sinagoga quando Paulo pregava, ou ouviu na cidade, e certamente teve uma conversa com ele antes. E nessa conversa, os Barnabés, eles são aqueles que entrosam os novos na igreja. Como nós precisamos de Barnabé? Que tipo de crente é você? Você não gostaria de ser um Barnabé? Ou uma Barnabéia? Não sei qual é o feminino. Que tipo de crente é você? Daquele que não fala muito, não cumprimenta, não dá boa noite, fica só no seu grupo, quando termina o culto. Ao invés de ouvir a história das pessoas que estão chegando, de onde elas vêm, qual é a experiência delas com Cristo, o que Deus falou ao coração delas. Meus irmãos, quanto mais Barnabés nós tivermos na igreja, mais nós vamos ver pessoas se firmando na igreja. Nós precisamos ter filhos de exortação, pessoas que encorajam, pessoas que acompanham, pessoas que oram com aqueles que precisam. Nós precisamos deixar o conforto da nossa intimidade, precisamos deixar os nossos medos, os nossos temores, a nossa timidez, porque timidez não é um traço do temperamento, não, timidez é pecado. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de timidez. Eu tenho vergonha. Eu não sei como falar. Eu. Quem está no centro? Eu. É o teu eu. Mas quando você entende o que é a igreja, você, como crente, entende que aqueles que estão chegando, eles veem que tudo é estranho. É normal que eles fiquem ali. Aqui, Saulo nem sequer tem essa timidez. Ele vai procurar conhecer os irmãos que fogem dele. Mas graças a Deus que tinha um Barnabé. E toda igreja sempre tem mais de um. Que vai lá, pega Saulo e diz, olha, gente, peraí. Eu conheço a história dele. É maravilhosa, é linda, é um milagre. A graça irresistível se manifestou na vida dele. Na verdade, com base em Gálatas capítulo 1, e eu não vou entrar em toda a polêmica, nós temos parece uma aparente contradição, porque em Gálatas capítulo 1, Paulo vai dizer que ele não viu os apóstolos, exceto Pedro e Tiago, irmão do Senhor, a primeira vez que ele vai para Jerusalém. Mas é possível que as palavras de Lucas aqui sejam genéricas.
ele levou aos apóstolos, não necessariamente todos os apóstolos juntos, mas um ou dois deles. E após essa explicação, diz que Saulo estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. E mais uma vez, Saulo é perseguido. E aí levaram-no para Cesareia. Irmãos, nós queremos concluir o que nós podemos aprender aqui neste texto. Talvez nós demos mais ênfase no verso 31 na próxima mensagem, mas eu quero começar destacando o verso 31. Saulo é o maior perseguidor da igreja. Ele persegue o nome de Jesus, mas Jesus está no controle. A própria perseguição é usada por Jesus para espalhar a sua igreja e fazer cumprir a sua ordem de ser testemunha até os confins da terra. Mas no momento em que Jesus quer, ele subjuga um dos seus inimigos e o torna seu discípulo, seu servo e seu apóstolo. E porque o grande perseguidor, ele cessa de perseguir, então diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. É interessante, porque Saulo é perseguido, mas a igreja tem paz. A igreja que ele tirou a paz, que ele assolava, tem paz por toda a Judéia, e essa igreja vai se edificando e caminhando no Senhor e no conforto do Espírito Santo. A igreja está se edificando, a igreja está caminhando no temor do Senhor, e a igreja está sendo confortada pelo Espírito Santo. E por isso ela crescia em número. Essa é a cena. Você tem desde o capítulo 8 a perseguição, você tem Saulo respirando ameaças, e agora você tem Saulo convertido e a igreja está em paz. A perseguição arrefece, mas Saulo vai ser perseguido até o fim da sua vida. Eu quero aqui, a gente já fez algumas aplicações, mas eu quero trazer algumas até a guisa de revisão. A primeira delas, não duvide do poder do nome de Jesus. Não duvide do poder do nome de Jesus, proclame esse nome. Com coragem, com alegria, com orgulho. É a única coisa da qual você, crente, deve se orgulhar. Porque aqueles que blasfemam contra o nome de Jesus, aqueles que se opõem ao nome de Jesus, podem ser subjugados por ele. Pregue o evangelho a quem quer que seja. Mesmo aqueles que fazem oposição ao evangelho e a você. Não desista de testemunhar do nome de Jesus, porque esse nome é poderoso para transformar vidas. Não duvide do poder do nome de Jesus. Em segundo lugar, entenda o que é privilégio e graça sofrer pelo nome de Jesus. Entenda que é privilégio e graça sofrer. E veja, presta atenção aqui, crente, olha para mim. Esse sofrimento pelo nome de Jesus não vem apenas da perseguição, ele vem dos atritos que tem dentro da igreja também. Quando você é fiel e dentro da igreja enfrenta críticas por causa da sua fidelidade, você está sofrendo pelo nome de Jesus. Isso é privilégio, não é para você sair da igreja, é para você continuar na igreja, firmar o testemunho e ser exemplo. Os atritos Paulo vai passar até o fim. Esse Barnabé aqui que o encorajou vai brigar com ele lá na frente. Inclusive Barnabé estava certo e ele estava errado, mas a gente vai ver isso depois. A igreja não é uma comunidade perfeita, irmãos. Mas se eu entendo o poder do nome de Jesus, e eu entendo que o nome de Jesus está sobre a igreja, eu vou amar a igreja, apesar dos seus defeitos. Eu não vou fugir no primeiro sentimento de rejeição. Eu não vou me dobrar à desconfiança mútua, até porque eu também às vezes rejeito e às vezes eu desconfio. Mas se eu entendo quem é Jesus, se eu entendo que é precioso o seu nome, vale a pena sofrer pelo nome, inclusive os atritos que nós temos como igreja. Porque um monte de pecadores juntos, é óbvio que vai ter atrito. Mas entenda que é honra sofrer pelo nome de Jesus.
quando o sofrimento vem porque você é fiel. Quando é consequência do seu pecado, é só a disciplina. E aí você precisa avaliar. Porque você nem sempre é vítima. Na maioria das vezes, nunca é só vítima. Na maioria das vezes. Mas entenda como é necessário sofrer pelo nome de Jesus. Isso inclui perseguição externa e os atritos internos. É importante você entender esses princípios. Em terceiro lugar, preocupe-se em ser um filho da exortação. Preocupe em ser um encorajador, mais do que ser encorajado. Procure ser útil na igreja. Não fique só pensando quanta atenção eles estão me dando, quanto carinho eles estão me devotando, como eu estou sendo recebido. Nós sempre temos essa visão centralizada no eu. Você pertence à igreja, pense em como você pode ser um encorajador para outro, em vez de ficar lamentando o que os outros deixam de fazer por você. Lembro-me do presidente americano que diz, não pergunte o que a América pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela América. Você tem que entender o princípio de Jesus. Quem vive e serve a Jesus tem que ser como Ele. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a vida. Ele é o nosso exemplo maior. Então preocupe-se em ser um filho da exortação, em ajudar aqueles que estão chegando, em encorajar aqueles que estão desanimados, em levantar aqueles que estão caídos, em ajudar aqueles que estão fracos, em aquecer aqueles que estão sentindo-se desprotegidos. Seja um Barnabé, seja alguém que contribui para integrar os novos no povo de Deus. Decida fazer isto esta noite. Quando sair do culto e estiver lá no cafezão, decida isso. Saia do seu grupo de afinidade, com quem você está um tempo todo, e vá até alguma pessoa nova que você nunca conversou. Ouça a história dela, ore com ela e por ela. Traga uma palavra de encorajamento. Seja um Barnabé. Quem ama o nome de Jesus se torna um encorajador. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra, queridos, ao nosso coração, e que nós possamos entender a honra e o privilégio que é nós sofrermos até, se preciso for, por esse nome, proclamarmos esse nome e vivermos a comunhão cristã pelo nome de Jesus. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é rica, que é viva, que é eficaz, e que fala ao nosso coração. E pedimos que o Senhor aplique essa palavra agora. E agora, quando nós vamos, ó Deus, celebrar a morte do nosso Redentor, essa morte que nos fez nele, que nos transformou em um corpo, em um único pão, que nos une não só a Ele, mas que nos une uns aos outros, que nós possamos refletir em tudo isso e nós possamos ter alegria pelo Teu nome. Ajuda-nos, meu Deus, a participar dignamente da ceia do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.